Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mibanco Educação, e vim lembrar você que nesta playlist você tem acesso a todas as aulas do edital CPA20 para a sua preparação. Você pode complementar os seus estudos e a sua preparação na plataforma Eu Me Banco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo, onde o nosso intuito é ter questões muito difíceis para treinar a sua capacidade de raciocínio e principalmente para você treinar difícil e a prova ficar simples. Além disso, nós te damos um caderno de questões dissertativas, algo completamente diferente que vai ajudar você a memorizar o conteúdo. E você terá acesso também ao nosso suporte especializado de WhatsApp com professores, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais no modelo de assinatura, onde você cancela sem carência nenhuma. Passa na prova e cancela. Agora você vai conhecer dois instrumentos de renda fixa nessa aula, CDB e RDB. Tem um fluxo muito parecidos. Primeiro, o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Quem pode emitir um CDB é um banco comercial, banco de investimentos ou então um banco múltiplo. Na última aula, nós conversamos um pouquinho sobre emissores. Então, o emissor pode ser instituição financeira, Tesouro Nacional, empresas, mas, neste caso, somente quem pode emitir o CDB é banco comercial, banco de investimentos ou banco múltiplo. Outro ponto principal é você entender o fluxo de negociação. Novamente, nós temos o investidor e o emissor lado a lado. O emissor, nesse caso, obrigatoriamente vai ser um banco comercial, investimentos ou múltiplo. O que acontece é, o banco precisa de dinheiro e, ao invés dele emprestar dinheiro de algum outro banco, do Banco Central, ele emite um instrumento de renda fixa para o mercado. Então ele chega para o mercado e fala, mercado, seguinte, eu estou precisando de dinheiro e eu emiti um título de renda fixa, um CDB. Alguém aqui quer comprar esse título? E aí vários investidores vão comprar o CDB. O fluxo é exatamente esse. Os investidores emprestam dinheiro para o banco. O banco pega esse dinheiro e faz o que ele quiser. Ele vai financiar algum projeto, algum investimento, pagar fornecedores, pagar folha de pagamento, o que ele quiser. Importante é que ele vai ter obrigatoriamente que devolver esse dinheiro com juros para os investidores. Como ele vai ter que devolver esse dinheiro com juros, nós estamos falando de uma dívida. Então o investidor emprestou o dinheiro para o banco tem dívida com o investidor. Como que ele vai pagar esse investidor? Com um prazo específico e com uma rentabilidade específica. Este é o primeiro fluxo que nós vamos conhecer dos instrumentos de renda fixa e é o mais simples. Agora você precisa conhecer algumas características bem técnicas para a sua prova com relação ao CDB. Valor de emissão, não há regra. Então, o banco, no caso, o emissor, ele pode emitir um CDB para o mercado para um investidor a partir de R$1. Isso é possível e acontece também. Se você pesquisar sobre CDBs, vão ter grandes diferenças. Então, existem CDBs que você pode comprar a partir de R$1, a partir de 100, de 1.000, 5.000, 10.000, 50.000. Isso porque não há regra para valor de emissão. Rentabilidade de um CDB, ela pode ser pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Toda vez que você ouvir sobre rentabilidade pré-fixada, nós estamos falando de um percentual absoluto, ou seja, o CDB remunera para o investidor 3% ao ano. Ponto. Durante 5, 10, 15 anos, não importa. Aí nós temos que ver o prazo da operação. Durante todo esse prazo, este CDB vai remunerar para o investidor 3% ao ano. É uma taxa pré-fixada. Se eu pegar R$1.000 hoje, agora, e entrar aqui na corretora e olhar algum CDB pré-fixado que me pague 3% ao ano, eu vou ter, obviamente, o prazo de vencimento já explícito. Então ele vence em 2025. Certo? Eu posso pegar esses R$1.000, aplicar nessa operação hoje, que vai vencer lá em 2025, só que hoje mesmo eu já conheço a rentabilidade. Eu sei o quanto eu vou ter de rentabilidade bruta e rentabilidade líquida, porque ele já fala o quanto ele vai me pagar. Rentabilidade pré-fixada. Nós temos também que o CDB pode ser pós-fixado, ou seja, atrelado ao CDI, ao IPCA, algum outro ativo ou algum outro índice. Na rentabilidade pós-fixada, por exemplo, CDB que remunera 100%
da taxa DI, você não consegue saber qual será o seu rendimento lá no vencimento. Isso porque você depende de outro fator, no caso, o DI. Poderia ser IPCA aqui também ou algum outro índice. Mas o importante é que na pós-fixada você não conhece o seu rendimento lá no vencimento e ele depende de outro índice, certo? Ou pode ser uma rentabilidade híbrida, que vai pagar para o investidor uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Isso existe? Sim. Um CDB pode remunerar a variação do IPCA, ou seja, proteger o ganho real, mais uma taxa absoluta, mais 3% ao ano. Isso é comum também. Com relação ao prazo, também não existe regra. Então, o banco, o emissor, ele pode emitir um CDB a partir de R$1 para vencer daqui a 30 dias, 15 dias, 1 ano, 10 anos, 30 anos. Não importa, não tem regra, tanto para valor de emissão quanto para prazo. A liquidez vai depender do emissor, certo? Não tem regra para prazo. Então, eu vou emitir um CDB para vencer em 10 anos. Mas quando que o investidor pode resgatar esse investimento? Só em 10 anos? Só no vencimento? Depende do emissor, depende do banco. Ele pode colocar um título com vencimento em 10 anos e liquidez diária, ou seja, você comprou hoje esse título para vencer em 10 anos. Amanhã, se você quiser, você já pode resgatar. Ou então, com carência, depois de 3 meses, 6 meses, 3 anos, ele vai definir isso também. Ou ele pode falar, ó, vence em 10 anos, só no vencimento. Você só consegue resgatar no vencimento e não tem papo, não tem conversa. Certo? Nós temos também com relação à transferência. É permitido a negociação no mercado secundário. Então, pensa no caso desse último CDB que eu falei. É um CDB, não importa a rentabilidade nesse caso, que vence em 10 anos. Esse emissor precisa muito desse dinheiro e ele não quer sofrer com resgates. O que ele faz? Ele fixa a liquidez para o vencimento. Ou seja, quer comprar esse CDB? Beleza, ele vence em 10 anos e você só pode resgatar comigo em 10 anos. Certo? Beleza. Mas você ficou 3 anos na operação, precisa do dinheiro. Você pode resgatar com o emissor? Não, porque é só no vencimento. Mas você pode sim negociar no mercado secundário. Claro que no mercado secundário a liquidez vai ser menor. É muito mais fácil você resgatar um CDB direto com o emissor do que encontrar algum comprador. E se você fizer isso, claro, você vai sofrer também a marcação a mercado, algo que você já conhece. Riscos embutidos na operação. Como assim? Existe risco em títulos de renda fixa? Óbvio que existe. Todo investimento, todo ativo possui algum tipo de risco, certo? Independente de sua classe. Nesse caso, nós vamos ter o risco de mercado, liquidez e crédito. Risco de mercado. Normalmente, você está acostumado a ouvir falar sobre ações. Risco de mercado, ações. Risco de mercado, ações. Porque é fácil você ver o gráfico. O gráfico de uma ação, ele oscila muito. Então, esta oscilação, esta volatilidade, traz a sensação de risco de mercado. Mas, em um CDB, em ativos de renda fixa, nós também temos. Só que o risco de mercado aqui está associado à taxa de juros. Então, a oscilação da taxa de juros de mercado, da Selic, vai trazer o risco de mercado, certo? Risco de liquidez, podemos ter também. Então, pode ser um ativo com liquidez diária, aí você não tem risco, ou então um ativo com liquidez lá no vencimento, em 10 anos, como eu acabei de explicar. Tem um risco maior de liquidez, você podendo negociar no mercado secundário, ainda assim a liquidez é um pouco menor. Risco de crédito, sim, nós temos também. Esse banco aqui, ele pode falir, ele pode fechar. Hoje, é claro que é muito mais difícil disso acontecer, mas há tempos atrás, vários bancos quebraram de acordo com as crises que foram acontecendo no mercado financeiro nacional e internacional. Mas CDBs são protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, certo? Então ele tem essa proteção que você já conhece, até R$250 mil, 1 milhão dentro de 4 anos, por CPF, CNPJ e também por instituição. Nós temos uma aula completa aí só para falar de FGC e o CDB ele possui essa garantia. Tributação, ela vai ser IOF, quando necessário, Imposto sobre Operações Financeiras incide até o 29º dia, você sabe disso, na regrinha de 433,
vai sempre decrescendo, sempre subtraindo, e também imposto de renda via tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa, que você também já conhece, certo? Visto tudo sobre o CDB, nós vamos ver agora sobre o RDB, Recibo de Depósito Bancário. Por que na mesma aula? Porque é igual. O fluxo é exatamente o mesmo. Nós temos o investidor e temos o emissor. Quem é o emissor? Banco Comercial de Investimentos ou Múltiplo. A mesma coisa. Esse emissor precisa de dinheiro, quem vai emprestar é o investidor, que vai receber depois com juros. Certo? Então, qual é a diferença? As diferenças são apenas no vencimento o resgate e transferência no mercado secundário não é possível. Então, enquanto um CDB não tem regra para prazo, não tem regra para liquidez, vai depender do emissor, certo? Um CDB eu emito para 10 anos, mas a liquidez é diária. O RDB, se ele for emitido para 10 anos, você só pode resgatar em 10 anos e ponto final. O emissor não pode resgatar para você e você também não pode negociar no mercado secundário. Isso para trazer mais segurança para o emissor. Porque o emissor é muito fácil, ele emite vários CDBs com liquidez diária, liquidez de 3 meses, 6 meses, é bem flexível o CDB. Só que aí dá margem para você, investidor, aportar o recurso, depois de 2 meses, 1 mês, 15 dias, você resgata. Caramba, o dinheiro nem ficou com o emissor. No caso do RDB, você garante a liquidez no vencimento. Nesse nosso exemplo, 10 anos. Tá, então qual é melhor? Não existe. Não existe uma resposta fechada. O CDB é melhor porque ele tem liquidez diária, vários possuem. Não, o RDB é melhor porque eu só posso resgatar lá no vencimento. Só que a taxa de juros é maior paga para mim. Não existe o melhor. Existe o melhor para cada tipo de cliente e para cada situação, objetivo financeiro e pessoal, certo? Aqui eu trouxe para vocês 2 cards que eu retirei lá da IUP. A IUP é uma plataforma super legal. Em outros módulos eu mostro para você a plataforma da Mais Retorno, para você comparar fundos. E para você comparar ativos de renda fixa, essa plataforma da IUP é muito legal. Então fica de lição de casa você abrir essa plataforma e pesquisar muito sobre CDB e RDB que você viu nessa aula, tá? Eu trouxe para você um CDB e um RDB, tá? Informações. Este CDB é emitido pela RCI Brasil e este RDB é emitido pela Will Financeira, certo? Nós temos 2 títulos emitidos por instituições financeiras diferentes. Então, dificulta um pouco a nossa comparação, é claro. Mas eu me atentei em pegar 2 que possuem a mesma classificação de risco, já nos ajuda. O que eu quero mostrar para você aqui é que ambos vencem em julho de 2023, têm o mesmo prazo, ambos são pós-fixados. E como eu sei isso? Sendo que não está escrito aqui, por conta da rentabilidade. A rentabilidade está expressa em 116% do CDI. Lembra que eu falei lá numa aula lá atrás? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O mercado financeiro até fala taxa CDI, mas você que está estudando aqui comigo sabe que a taxa, na verdade, é DI, mas está tudo certo. E também aqui a rentabilidade de 133% do CDI. Por que essa diferença tão grande? Porque este CDB ele tem liquidez diária, enquanto este RDB você tem que deixar o capital até julho de 2023. Só por este ponto, os RDBs possuem um rendimento, uma rentabilidade um pouco maior, porque seu dinheiro ficará preso por um certo período de tempo, tá? Como eu falei, aqui dificultou um pouquinho a comparação porque são emissores diferentes, mas eu me atentei com relação ao risco ser parecido, certo? Aqui você tem todas as informações sobre CDB e RDB para a sua prova e também para aplicar no mercado financeiro. Tá esperando o quê? Acesse o site da IAM, conhece um pouco mais, aplica na prática, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito na certificação também e no mercado financeiro. Você acabou de assistir uma aula muito importante para a sua aprovação e eu vim te contar uma coisa muito importante. Na plataforma de estudos da Eu Me Banco Educação, você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha, que ajuda você a fixar o conteúdo e também a entender a linguagem da prova. Você também tem acesso a mais de 120 questões dissertativas.
São questões bem diferentes que ajudam você a memorizar o conteúdo. Isso faz parte, inclusive, da metodologia P3A da Unibanco, que mais aprova alunos em todo o Brasil. Além das questões, você também tem acesso na plataforma de estudos a um suporte especializado de professores que vão tirar todas as suas dúvidas pensando na sua aprovação. Para você se inscrever é muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link e pode fazer a sua assinatura mensal por apenas R$ 49,90 por mês.